Podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil. Apresentado por Origin Health. Olá, bem-vindas e bem-vindos ao podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado pela Origin. Eu sou Laura Murta e estou na companhia de Camila Pepe e Jonas Sertório. No episódio de hoje, vamos falar de um assunto que já foi discutido aqui no podcast, que é como a biotecnologia pode ser usada para tornar as pessoas mais jovens, e isso para muito além dos procedimentos estéticos. Faça parte da comunidade MIT Technology Review Brasil e assine nosso conteúdo em mittechreview.com.br/assine. MIT Tech Review/assine. O artigo publicado na coluna de Biotech da MIT Technology Review Brasil fala de uma nova startup de rejuvenescimento, a Autos Labs, que inclui como financiadores Jeff Bezos, da Amazon, e o russo bilionário Yuri Milner. O principal foco das pesquisas tocadas na Autos Labs está na reprogramação biológica. Por conta dos bilionários financiadores, da empresa, ela está conseguindo atrair alguns dos cientistas com pesquisas mais promissoras na área do combate ao envelhecimento. Pois é, Laura. Recentemente, um grupo de cientistas se reuniu nos Estados Unidos para uma conferência científica para debater como a biotecnologia pode ser usada para tornar as pessoas mais jovens. Um dos participantes desse grupo era Milner, um bilionário nascido na Rússia que fez fortuna no Facebook e que criou os prêmios milionários concedidos anualmente a físicos, biólogos e matemáticos de destaque. Milner ficou entusiasmado durante a conferência pelos inúmeros especialistas descrevendo tentativas radicais de rejuvenescer os animais. Esse encontro entre cientistas e acionistas levou à formação de uma ambiciosa nova empresa anti-envelhecimento, a chamada Autos Labs, que você já comentou aqui no início. A empresa está buscando, na tecnologia de reprogramação biológica, uma forma de rejuvenescer células em laboratório que alguns cientistas acham que poderia ser estendida para revitalizar organismos completos de corpos animais e, com o tempo, prolongar a vida humana. A nova empresa, estabelecida nos Estados Unidos e no Reino Unido no início desse ano, criará vários institutos em locais como Estados Unidos, Reino Unido e Japão. A Autos Labs está recrutando um grande quadro de cientistas universitários com salários exorbitantes e promete que eles podem realizar pesquisas irrestritas sobre como as células envelhecem e como reverter esse processo. Estão investindo bastante para descobrir algo nessa linha do rejuvenescimento. Como você comentou, Jeff Bezos está entre os investidores da Autos Labs. Ele é uma das pessoas mais ricas do mundo e foi CEO da Amazon e também é conhecido por ter entrado em uma cápsula espacial de foguete para alcançar o espaço sideral. Outro investidor da Autos Labs é o bilionário Milner, que você também comentou, um empresário excêntrico e polêmico. Excêntrico, entre outras coisas, por seus ambiciosos investimentos na busca por uma vida extraterrestre. E polêmico por conta da possível relação entre seu fundo e o governo russo. Já falamos também aqui em outro episódio sobre uma outra startup nessa área, chamada Calico Labs, uma empresa de longevidade criada em 2013 pelo cofundador do Google, Larry Page. A Calico também contratou cientistas de elite e deu orçamentos generosos para que eles também pudessem iniciar em laboratório um foco em reprogramação. Mas além dos investimentos, que sem dúvida são muito importantes para que esses projetos se tornem possíveis, os cientistas também são uma peça crucial. Nesse sentido, entre os cientistas que supostamente ingressarão na Autos Labs estão Juan Carlos Ipsua Belmont, que também falamos aqui em um episódio anterior. Ele é biólogo espanhol da Salk Institute na Califórnia e ganhou notoriedade por pesquisas que misturam embriões humanos e de macaco, e previu que a expectativa de vida humana poderia ser aumentada em 50 anos. Além de Belmont, outro pesquisador que provavelmente estará envolvido é um professor da Universidade da Califórnia, que é desenvolvedor de um relógio biológico que pode medir com precisão o envelhecimento humano. E a Manaka também fará parte do projeto.
Em um episódio anterior, falamos sobre ele e sua descoberta revolucionária. Ele descobriu que com a adição de apenas 4 proteínas, agora conhecidas como fatores de Yamanaka, as células podem ser instruídas a retornar a um estado primitivo com as propriedades das células tronco embrionárias. Em 2016, o laboratório de Belmont aplicou esses fatores a organismos inteiros de camundongos vivos, alcançando sinais de reversão de idade e criando a reprogramação como um possível elixir da vida. Os resultados desses experimentos com os roedores, embora tentadores, também eram assustadores. Dependendo de quanta reprogramação ocorria, alguns camundongos desenvolveram tumores embrionários, mesmo quando outros mostraram sinais de que seus tecidos tinham se tornado mais jovens. Embora haja muitos obstáculos a serem superados, os cientistas apostam que há um enorme potencial. Agora, Jonas, está claro qual é a motivação para o investimento em empresas focadas em pesquisa, em rejuvenescimento, envelhecimento, ou isso surgiu a partir de uma crise de meia-idade desses bilionários? E também, além da Autos Labs, existem outras empresas nesse mercado? Então, Laura, disse que os jovens sonham ser ricos e os ricos sonham ser jovens. Esse paradoxo ele pode ser entendido por pessoas como Milner, de 59 anos, e Bezos, de 57 anos. A Forbes atualmente classifica Bezos como uma das pessoas mais ricas do mundo, com patrimônio líquido de cerca de 200 bilhões de dólares. E a riqueza de Milner é estimada em cerca de 4,8 bilhões de dólares. Pessoas familiarizadas com a formação da Autos dizem que inicialmente o interesse de Milner pela reprogramação era filantrópico. Após a conferência realizada em sua casa, uma organização sem fins lucrativos chamada de Milky Way Research Foundation, patrocinada por Milner, concedeu subsídios anuais por 3 anos de $1 milhão por ano a vários pesquisadores de longevidade. As propostas foram consideradas por um conselho consultivo, incluindo Yamanaka e Jennifer Doudna, que dividiu um prêmio Revelação em 2015 e, posteriormente, um Nobel em 2020 por sua co-descoberta da ferramenta de edição genômica CRISPR. Em algum momento de 2021, no entanto, surgiu um novo plano para acelerar ainda mais a pesquisa, transformando a ideia em uma empresa bem financiada que agora é a Autos. Esse esforço tomou forma sob a direção de Richard Klausner, o ex-chefe do Instituto Nacional do Câncer e agora um empresário. Klausner, que já ajudou a abrir empresas como a Juno Therapeutics e a empresa de testes de câncer Grail, é conhecido por organizar grandes e lucrativas apostas financeiras em novas biotecnologias. De acordo com o registro de incorporação no Reino Unido para Autos Labs, Klausner é o novo CEO da empresa. Várias startups estão buscando tecnologias de reprogramação, incluindo a Life Biosciences, a Turn Biotechnologies, a Ajax Therapeutics e a Shift Bioscience no Reino Unido. Embora seus esforços ainda tenham que produzir tratamentos comprovados em pessoas durante a realização dos testes clínicos. De acordo com David Sinclair, pesquisador da Universidade de Harvard, que no ano passado relatou restaurar a visão de camundongos usando essa técnica, ele menciona que há centenas de milhões de dólares sendo levantados por investidores para investir em reprogramação, especificamente voltada para o rejuvenescimento de partes ou de todo o corpo humano. Sinclair descreve a área como uma nascente, mas acredita que ela oferece uma promessa única, e de acordo com ele, é prudente se questionar o que mais que poderíamos fazer para reverter a idade do corpo. No laboratório dele, eles estão marcando os principais órgãos e tecidos, por exemplo, pele, músculo e cérebro, para ver o que é possível rejuvenescer. Sinclair diz que não está envolvido na Autos, mas falou na reunião de 2020 e concorreu a um prêmio no Milky Way Research. As pesquisas do Sinclair a gente falou no nosso episódio em que discutimos a hipótese do envelhecimento ser tratado como uma condição, até uma patologia e não como uma consequência natural do crescimento. O que permitiria que a gente pudesse tratar o envelhecimento, e aí vem essa discussão, né, da busca dos bilionários pela imortalidade. Agora, voltando para a questão da Autos Labs e também de outras empresas similares com negócios voltados ao rejuvenescimento, digamos assim, uma coisa que eu acho interessante a gente entender é se os investidores esperam um retorno imediato, né, se esses cientistas estão trabalhando com prazos curtos e desafiadores, ou se eles estão focados na grande ciência, como se fala por aí. Então, Laura, vamos usar o exemplo da Autos Labs para responder esse questionamento. A empresa ainda não fez um anúncio oficial,
mas na sua declaração de renda de junho, na Califórnia, ela apontou que arrecadou pelo menos 270 milhões de dólares. Além de Bezos e Milner, que a gente comentou aqui, que apoiaram, deram suporte financeiro para a empresa pode ter outras figuras ricas em tecnologia e capitalistas de risco como investidores. Inicialmente, a Altos financiará pesquisadores sem expectativa imediata de produtos ou receitas. Como eu já comentei, a empresa está em busca de professores universitários, oferecendo-lhes salários dignos de craques de esporte de $1 milhão por ano ou até mais, além de ações de investimento. Um pesquisador que confirmou aceitar uma oferta de emprego na Altos, Manuel Serrano, que é do Instituto de Pesquisas de Biomedicina de Barcelona, na Espanha, disse que a empresa lhe pagaria 5 a 10 vezes o que ele ganhava no momento. Serrano foi um dos primeiros cientistas a fazer engenharia genética de camundongos para produzir fatores de Yamanaka. Ele diz que a filosofia da Altos Labs é fazer pesquisas movidas pela curiosidade, e isso é o que ele sabe fazer e o que ele ama fazer. Em uma empresa privada, ele tem a liberdade de ousar e explorar. Qualquer tratamento para uma das principais doenças do envelhecimento pode valer bilhões, mas a Altos não espera ganhar dinheiro no início. O objetivo é entender o rejuvenescimento. A ideia de ter receita no futuro existe, claro, mas não é o objetivo imediato. Na pesquisa de Serrano com Yamanaka, todos os camundongos desenvolveram tumores à medida que suas células voltavam ao estágio embrionário. Ainda assim, o trabalho dava a entender que o tempo poderia ser revertido dentro de um animal vivo, como se você introduzisse os fatores e eles fizessem a mágica. A grande questão agora é como adaptar a reprogramação para ver se ela pode rejuvenescer os animais com segurança, sem matá-los, e se o processo pode ser realizado com drogas comuns, em vez de por meio de engenharia genética. Serrano acha que os fatores de Yamanaka não são realistas clinicamente. Eles envolvem a introdução de genes, alguns deles oncogênicos, e é difícil passar pelo filtro de agências reguladoras. Então, até que essas empresas possam realmente trazer lucros, isso pode demandar um certo tempo realmente. Alguns especialistas dizem que o investimento em técnicas anti-envelhecimento é algo que as agências de financiamento do governo não são capazes de fazer com a rapidez necessária. Para acelerar a pesquisa, Martin Bork-Jensen, diretor científico da Guardian Biotechnology, vai distribuir este ano $20 milhões em doações com recursos de doadores. Ele diz que é uma grande aposta agora para ver se essa reprogramação funciona, se os relógios moleculares podem ser realmente biomarcadores. A gente falou bastante de reprogramação celular, do uso dos fatores de Yamanaka que fazem essa limpeza das marcas epigenéticas das células, dando a elas um recomeço, né? Discutimos os achados ainda em fase pré-clínica e todo o potencial para essa chave para a imortalidade. Mas, Jonas, qual é a perspectiva para aplicação, digamos, médica, né? E o uso em humanos? Então, Laura, alguns pesquisadores questionam se a reprogramação é uma tecnologia que pode realmente se beneficiar de centenas de milhões em investimentos comerciais. Alejandro Campo, que costumava trabalhar no laboratório Salk de Ipsua Belmonte e agora é professor da Universidade de Lausanne, na Suíça, está cético de que a tecnologia de reprogramação esteja pronta para se transformar em medicina em breve. O conceito é sólido, mas a aplicação real é arriscada e está muito longe de ser uma terapia humana. Um problema é que a reprogramação não apenas faz as células agirem de forma mais jovens, mas também muda sua identidade. Por exemplo, ela transforma uma célula da pele em uma célula tronco. Isso é o que torna a tecnologia perigosa demais para ser testada em pessoas ainda. O campo também se preocupa com o fato de haver muito dinheiro e muitas empresas tentando entrar na área de pesquisa. Talvez esteja até indo rápido demais. Não é possível saber se deveremos ter menos empresas no campo de reprogramação, de modo a ter um pouco mais de controle em relação ao que está sendo produzido. Por outro lado, a técnica tem um efeito indiscutível e repetível em experimentos de laboratório quando aplicada em células individuais. De acordo com o campo, é possível pegar uma célula de 80 anos e in vitro, ou seja, numa placa de laboratório, reverter a idade dela para 40 anos. Não há outra tecnologia que consiga fazer isso.
Além do mais, a reprogramação também é reconhecida como um processo fundamental que ocorre naturalmente quando um óvulo fertilizado se transforma em um embrião e 9 meses depois temos um bebê. De alguma forma, o DNA dos pais é limpo, renovado e restaurado. Depois que trilhões de bebês animais nasceram ao longo de 1 bilhão de anos, o campo acredita que é seguro dizer que a reprogramação é um dos experimentos mais reproduzidos. A Altos também trabalhará com uma tecnologia associada para medir a idade relativa de uma célula ou de uma pessoa. Essa técnica de relógio biológico, iniciada por Horvath, envolve medir as marcas epigenéticas nos genes. Essas características moleculares ativam e desativam os genes, mas seu padrão se torna desorganizado à medida que as pessoas envelhecem. Esse biomarcador de envelhecimento seria uma forma importante de medir o efeito de qualquer longevidade ou medicamento desenvolvido para reverter a idade. É difícil fazer um estudo médico que demonstre a extensão da vida, já que demoraria muito, mas um biomarcador poderia ser empregado em seu lugar. Há também uma forte conexão científica entre relógios de envelhecimento e reprogramação, uma vez que a reprogramação parece funcionar remodelando as marcas epigenéticas no genoma de uma célula para um estado jovem ou um pouco mais simples. Isso significa que a Altos estará trabalhando na linha de frente, tanto para causar rejuvenescimento quanto para medi-lo. Mas, Jonas, existem já estudos, publicações sobre essa questão, né, da modificação, do envelhecimento e também de reprogramação? E quais seriam essas áreas terapêuticas? Então, Laura, o envelhecimento ele é um processo degenerativo que leva à disfunção dos tecidos e até à morte. Uma causa proposta para o envelhecimento é o acúmulo de ruído epigenético, como a gente já discutiu aqui em outros episódios, e esse ruído ele pode interromper os padrões de expressão gênica, levando à diminuição da função no tecido e da capacidade regenerativa. Mudanças nos padrões de metilação do DNA ao longo do tempo formam a base dos relógios de envelhecimento, mas não se sabe se os indivíduos mais velhos retêm as informações necessárias para restaurar esses padrões e, em caso afirmativo, se isso poderia melhorar a função do tecido. Com o tempo, por exemplo, o sistema nervoso central ele perde a função e a capacidade regenerativa. Vale reforçar, Laura, aqui um estudo do grupo do David Sinclair, que já mencionei. Nesse estudo, utilizando o olho como modelo de tecido do sistema nervoso central, o grupo mostrou que a expressão dos genes conhecidos como OSK em células ganglionares retinais de camundongos restaurou o padrão da metilação do DNA jovem e transcriptomas, promovendo a regeneração do axônio após a lesão, além de reverter a perda da visão em um modelo de camundongo que tinha glaucoma, isso em ratos idosos. Esses dados indicam que os tecidos dos mamíferos retêm um registro das informações epigenéticas da juventude, codificadas em parte pela metilação do DNA, que podem então ser acessadas para melhorar a função do tecido e promover a regeneração em vivo. Além disso, Laura, sabemos que o exercício físico geralmente é benéfico para todos os aspectos da saúde humana e animal, retardando o envelhecimento cognitivo e a neurodegeneração. Os benefícios cognitivos do exercício físico estão ligados ao aumento da plasticidade cerebral e da redução na inflamação dentro do hipocampo, mas pouco ainda se sabe sobre os fatores e mecanismos que mediam esses efeitos. Mas pouco se sabe sobre os fatores e mecanismos que estão relacionados a esses efeitos finais. Em outro estudo recentemente publicado na Nature, cientistas descrevem como o chamado plasma de corredor, que foi coletado de camundongos correndo voluntariamente e também que foi infundido em camundongos sedentários, esse plasma ele mostrou um efeito que pôde reduzir a expressão de genes neuroinflamatórios e assim como a inflamação cerebral induzida experimentalmente. A análise proteômica do plasma revelou um aumento combinado nos inibidores de cascata e do complemento, incluindo a clusterina. Essa clusterina, injetada por via intravenosa, se liga às células endoteliais do cérebro e reduz a expressão do gene neuroinflamatório em um modelo de camundongo com inflamação aguda do cérebro e também em um modelo de camundongo com doença de Alzheimer. Pacientes com deficiência cognitiva que participaram de exercícios estruturados por 6 meses apresentaram níveis plasmáticos mais elevados da clusterina. Esses achados demonstram a existência de fatores anti-inflamatórios de exercício que são transferíveis via a vasculatura cerebral e que podem beneficiar todo o cérebro. E eles estão presentes em humanos que praticam exercícios. Então, Laura, esse estudo ele vem mostrar que
seja através da mudança de hábitos, né, ou através de alta tecnologia, no caso da reprogramação celular, é possível rejuvenescer as células e tecidos, né? E agora cabe à ciência, né, trazer essas ferramentas para mais estudos clínicos, para que então essas tecnologias, né, e esses processos possam alcançar mais e mais pessoas que apresentem doenças em geral. Acho que tudo isso que você trouxe, Jonas, com relação à parte médica é muito importante, né? Todas as possibilidades e os ganhos que a gente pode ter com essas novas tecnologias, digamos assim, mas é claro que a gente precisa esperar os estudos em humanos, né, para entender também os desafios relacionados a tudo isso que a gente discutiu aqui. E falando em desafios, eu acho que também existe um outro lado dessa discussão de rejuvenescimento e imortalidade. Pois é, Laura, a gente falou aqui sobre exemplos de startups que estão estudando essa questão da longevidade. O Jonas trouxe vários exemplos de estudos e pesquisadores que já vêm estudando os tratamentos que podem trazer esse benefício, mas isso tudo também está associado a questões que são polêmicas, né? O que a gente vai fazer, qual seria o impacto dessas descobertas, né? Então, a gente tem essas novas terapias, né, que são terapias que ainda não foram estudadas em longo prazo e que, para avaliar qual é o impacto desses desfechos em humanos, a gente precisaria realmente de tempo para estar avaliando e tendo certeza de qual é o real impacto e consequência desses tratamentos em humanos, né? Em 2017, inclusive, um artigo foi publicado e os pesquisadores concluíram que não se pode impedir o envelhecimento de organismos multicelulares como o nosso, que ao tentar fazer isso, ao tentar retardar esse processo, outras doenças poderiam ser desencadeadas. E além disso, a gente ainda tem outros dilemas, como o risco de uma superpopulação no planeta e o potencial de que isso possa aumentar ainda mais a desigualdade que já existe. Esses tratamentos para deter o envelhecimento estariam disponíveis para um grupo reduzido, aquele de pessoas que teriam condições de arcar com os custos que esses tratamentos teriam, que possivelmente serão tratamentos com custo bem elevado, né, muito alto. E com isso a gente poderia criar dois tipos de indivíduos, né? Aqueles réis mortais e os que poderiam usufruir da fonte da juventude. Com certeza, é muito importante a gente olhar também para esse outro lado dessas descobertas. E se você curtiu esse podcast, compartilha. Se é a sua primeira vez, se inscreve para receber nossa notificação. Também te convido para ouvir os nossos outros episódios em que a gente discute essa questão do rejuvenescimento e também do envelhecimento como uma doença. Acompanhe também o site da MIT Technology Review Brasil para ler os artigos que saem semanalmente na coluna, incluindo os artigos de biotecnologia que a gente comenta aqui no nosso podcast. Semana que vem tem mais e eu espero você. Até lá! Você ouviu o podcast de Health Innovation da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Origin Health. A maior publicação de biotecnologia e saúde no mundo, agora no Brasil.